Desde que eu iniciei a minha caminhada na vida religiosa paulina, eu fiz a experiência da Palavra de Deus. Ela, de fato, é central na nossa vida, na espiritualidade e na missão. Eu tive o privilégio de trabalhar durante 6 anos em semanas bíblicas, na década de 70. E a primeira aconteceu no estado de São Paulo, em 1947, a pedido do Monsenhor Victor Mazzei, que soube pela irmã Maria Pia de Dio que as irmãs paulinas na Itália realizavam semanas bíblicas. Ele então dirigiu-se à nossa provincial e pediu para que as irmãs organizassem uma semana bíblica na sua paróquia. E o pedido dele foi atendido. E ela aconteceu de 10 a 18 de maio de 1947, em Araçatuba, no estado de São Paulo. Qual era o objetivo das semanas bíblicas neste período? É despertar o amor à palavra de Deus e o desejo de conhecê-la. Porque nesse tempo predominavam ainda a história sagrada que as famílias tinham em suas casas. Mas eles não tinham em suas famílias o texto bíblico. Uma porque ela não era tão difundida no início do século XX. As irmãs paulinas, nestas semanas bíblicas, durante o dia, visitavam as famílias, oferecendo o Evangelho, o Novo Testamento ou a Bíblia. E as famílias que adquiriam um desses livros recebiam um comprovante de sua aquisição. E à noite, na igreja, era feita uma celebração solene, a bênção de todas as Bíblias, e entregava-se a cada família ou pessoa que havia adquirido ou o Evangelho, ou o Novo Testamento, ou a Bíblia, recebia a Bíblia. E depois havia um sacerdote, um biblista, que fazia uma explicação, fazia uma conferência, ou explicava a história da salvação através desses personagens bíblicos e fatos. Durante a semana, preparavam-se também os carros alegóricos, com personagens bíblicos, figuras bíblicas, retratando também a história da salvação. Cada carro continha um personagem ou a história referente àquele personagem em cima de um grande caminhão com carroceria. Enquanto desfilavam na praça da igreja, havia alguém que ia explicando cada figura e personagem bíblico. E o povo ficava ao redor ou ao longo da avenida ou da praça para acompanhar esse desfile. Mas a partir da década de 70, eu considero a segunda fase. Então, as semanas bíblicas continuavam sendo solicitadas pelos sacerdotes, mas com uma nova metodologia elas eram feitas e organizadas em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação, feita no mínimo de 6 meses antes a 1 ano, quando se reuniam as lideranças num determinado dia para planejar e programar a semana bíblica. E nesta reunião eram constituídas as equipes de trabalho.
Então tinha a equipe de liturgia para animar as celebrações e as missas diárias, e de abertura e de encerramento. E na missa de abertura era feita uma entronização solene da Bíblia. Tinha a equipe social para organizar toda a locomoção da equipe, e a equipe das escolas, que organizavam os encontros com os alunos e com os professores. A equipe que trabalhava com os jovens, então, nos encontros com os jovens, encontros de formação bíblica, gincanas eram feitas também, maratonas, era muita animação da parte deles. E também tinha um teatro que eles preparavam e era apresentado em público. Me lembro em São Bernardino do Campo, onde foi apresentado a história do filho pródigo à noite. Nossa, mas aquele salão onde foi projetado encheu muito, muito. E muita gente durante o teatro se emocionava grandemente. Com certeza muitos jovens se encontravam nesta história. Depois, o encontro de família. Esse era muito importante. Era organizado por quarteirões em toda a paróquia. Depois havia também a visita às creches, asilos, presídios, feminino e masculino, hospitais, a visita aos doentes que estavam nas casas, e onde havia quartel também, e onde fosse permitido, também se fazia um trabalho com a palavra, né? Os movimentos religiosos, os encontros de casais, Cursilho, Legião de Maria, Marianos, com todos esses grupos tinham encontros específicos sobre a palavra. A primeira etapa, então, era a preparação. A segunda etapa é a realização da semana. Tudo aquilo que as equipes haviam programado, preparado, etc., era concretizado na semana, ou na quinzena, ou no mês bíblico, dependendo de como havia sido programado. E tem a terceira etapa dessa semana bíblica, que é a continuidade. E a continuidade era dada pelos círculos bíblicos, que eram feitos nos quarteirões das ruas daquela paróquia ou cidade. No final do segundo milênio, em 1999, começou a terceira fase da missão bíblica de Paulinas, por meio de uma proposta sistemática de formação bíblica, e o objetivo é oferecer uma formação bíblica com uma visão global de toda a Bíblia, as teologias bíblicas, quer dizer, que visão de Deus passam as Escrituras. E aí são diversas visões. O Deus do êxodo, o Deus da presença, o Deus da aliança, etc. Muitas outras, são 18. E ele é dado também à distância, não só em português, como também em espanhol, em língua espanhola. E para o espanhol, os livros da visão global foram traduzidos e colocados em e-book para quem queira participar desses cursos, possam também ter um material em mãos. E esse curso chama-se Bíblia em Comunidade, que é dado nesta forma presencial, nas livrarias, o primeiro nível, e na forma de EAD, à distância.
E o presencial também é no SAB, e aí é dado os 3 níveis. Eu estava me esquecendo, mas tem o 3º nível, que é a Bíblia como literatura. O que se estuda nele? Se estuda formas literárias ou gêneros literários, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento, métodos de estudo bíblico e leitura bíblica, né? E isso tudo, como já falei, é dado no curso Bíblia em Comunidade, na forma presencial e EAD, nas livrarias e na sede do SAB. Esta é uma proposta dada e pensada e preparada de forma orgânica, progressiva, ordenada, sistemática, comunitária, porque ela é feita, esse estudo é feito em grupos, e, embora possa ser feito também individualmente, e permanente. Em que sentido esse permanente? A pessoa que fizer a experiência da palavra de Deus em sua vida, ela não para mais. E com um bom conhecimento, ela tem condições de aprofundá-la individualmente e de trabalhá-la também como povo de Deus. Como diz São Paulo, sofro as dores do parto até que Jesus Cristo seja formado em mim, em vós e em nós todos. Porque a palavra de Deus nos mostra o caminho do seguimento de Jesus. Muito obrigada.